não existe reformado sem o Espírito Santo e não existe pentecostal sem o conteúdo bíblico. Exato. Nós vamos fazer essa junção, Sim, porque, concordo. porque é o Espírito que inspirou a palavra. Exatamente. É o Espírito que vai dar poder para você pregar a palavra Exato. e fazer os milagres que ele quiser. Isso é. Exato. Exato. E como é que a isso. gente faz essa junção? Como é que você vê isso? Eu lembro daquele texto, né, onde Jesus está com a mulher no poço, a samaritana, né? Certo, certo. E no diálogo ele fala algo muito forte, né? Que a gente às vezes usa como um clichê, mas a gente não para pra pensar. Ele fala: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Certo. Né? Tem algo poderoso quando você abre o teu coração para adorar o Senhor em espírito, mas também na palavra, na verdade. Certo. Né? Então eu falo assim, a gente infelizmente tem, que nem já foi dito, essa polarização entre igreja do poder e igreja da palavra. Isso, isso. Né? Mas assim, eu tenho orado e falado assim: Deus, eu sei que a gente tem muito para melhorar. E eu falo: mas Deus, nos faz uma igreja e me faz um ministro do teu evangelho que eu consiga manejar bem a palavra, mas também que eu consiga fluir no teu poder. Se você observar bem, quando Jesus, lá em João, de 14 a 16, que ele vai ensinar para os seus discípulos, ao momento que ele está partindo, ele até diz: se eu não for, o Espírito não vem. Exato. É melhor que eu vá. É melhor que eu vá para o Espírito vir. E aí ele coloca ali muito bem as características do ministério do Espírito. E ele diz: o Espírito Santo é o Espírito da verdade que vos conduzirá a toda a verdade. Toda a verdade. Uma das coisas que eu tenho observado, eu seria hoje aqui um pastor tradicional, um pastor presbiteriano, né? Sim. Mas eu rejeito essa questão hoje que nós estamos fazendo aqui no Brasil de pentecostal. Pentecostal é da Rua Azusa, que teve aquele movimento e veio para o Brasil através da Assembleia de Deus, e parece que pentecostalismo é só isso, né? E você também reduz, né, o pensamento bíblico, né, que a gente chama de calvinista e reformado, como se fosse só a questão do período da reforma. Porque antes da reforma já existiam, através dos pregadores, dos crentes, esse compromisso com a palavra de Deus, né? E havia um mover do Espírito. Então, o que o movimento da reforma fez? Foi trazer ou levar a igreja de volta para as Escrituras. E eu creio que o grande avivamento que vai ter aqui no Brasil, né, é quando nós trouxermos todos os evangélicos, né, seja ele pentecostal ou reformado, para as Escrituras. Porque o Espírito age pela palavra. Sim. Né? Agora, é que eu falo, quando você fundamenta a sua prática pentecostal embasado na palavra de Deus, aí ninguém resiste, ninguém segura. Exato. Né? Concordo. E, por exemplo, esse conceito que a gente fala cessacionista, né? Que o pessoal, não, o Espírito Santo agora não... Não, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo vai curar hoje, não vai libertar as pessoas, não... Quer dizer, o mover do Espírito. Então, a gente observa isso, por exemplo, nos campos missionários, né? Quem trabalha com missões, aqui nossa igreja é uma igreja missionária, 63% da arrecadação é para missões. A TV é missionária, a editora é missionária, tudo que é missionário. O nosso foco é missões. Sim. Porque eu entendo que é a razão pela qual a igreja está no mundo. Senão Jesus já teria voltado e resolvido o problema. Mas nós temos que cumprir a missão. Exato. E a missão é transcultural. Exato. E o evangelho tem que ser levado a todas as etnias. Todas as nações. Então, aí não dá para você ir levar o evangelho se não for no poder do Espírito Santo, pregando o evangelho, pregando a palavra. Exato. Como é que você vê isso? Porque essa dicotomia, eu estava lendo, por exemplo, a tese do nosso irmão que veio lá da igreja, ele teve experiências pentecostais fortes, né, na igreja que ele teve, e aí ele teve contato com a Bíblia, com a doutrina reformada, aquele negócio todo, e ele disse: mas eu não posso negar o que eu vivi no pentecostalismo. Porque a pessoa tem experiência com o Espírito Santo, e quem sou eu para avaliar se aquilo... Um deles, reverendo, é Mark Lloyd Jones, que é altamente reformado, pregador da Inglaterra, mas que na sua biografia diz que ele teve uma experiência impactante do batismo do fogo, com o Espírito Santo, em que ele fica algumas horas deitado ali, sentindo a presença de Deus poderosamente. Sim. Mark Lloyd Jones, a gente está falando. Mas se eu puder pegar um gancho, reverendo, até para o Theo nos ajudar na questão do Dunamis e o Descende, que é um movimento em que ele lota 3 estádios aqui em São Paulo. Certo. Justamente dessa parte do engajamento bíblico que o senhor está falando. Conta para a gente, Theo, essa experiência que você teve
nos 3 estádios, Dunamis descende ali já, o movimento Sim. mais forte. E aí Deus fala contigo através do Cunningham lá e tudo mais. Essa experiência aí eu já compartilhei com o Vinícius, né? Porque assim, na verdade, qual que é a visão por trás do The Send, né? Que em inglês, o envio, né? Era uma mobilização de jovens, porque a gente estava observando o quê? Muitos jovens sem justamente isso que foi já mencionado. O músculo missional. Certo. Então tá cheio de jovem evangélico, mas eles não estão exercendo, vivendo missão. Então vamos congregar, mas fica por isso mesmo. Então nada muda na faculdade onde está estudando, nada muda na vizinhança onde mora, nada muda no mercado onde trabalha. Então a gente se juntou aí diferentes lideranças, né? Então entendemos, vamos ativar eles a uma vida, um estilo de vida de grande comissão. Basicamente era isso. E obviamente que assim o Vinícius estava mencionando aqui, foi a graça de Deus, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com ele soprando aquilo lá de uma maneira que só Deus pôde fazer, lotando o Morumbi, abarrotou o Morumbi em 6 horas, esgotou os ingressos, fomos para o Allianz Parque, lotou aquilo lá em 3 dias, depois fomos para o Mané Garrincha em Brasília, fizemos os 3 estádios simultâneos, 155 mil pessoas lá e 2,2 milhões simultâneo no YouTube. Porém, em tudo isso, Loren Cunningham, o fundador da Joconte, veio para trazer a palavra também. Diversos pregadores estavam lá, o próprio Hernandes estava lá também. O pastor Jeremias também, lá de Belo Horizonte. Enfim, tantas denominações, desde assembleianos, batistas e todos. Mas o Loren Cunningham me puxou de canto assim no finalzinho e falou assim: olha, isso aqui é muito lindo. E ele que já viveu muita coisa, já presenciou tanta coisa, né? O único homem vivo na Terra que pregou em todo o país existente múltiplas vezes. E ele falou assim pra mim: se você tem uma janela de uns 7, 8 anos, ele falou assim pra mim, se você não engajar esses jovens que estão balançando e chacoalhando o estádio, na hora do louvor, aquele negócio... Eu sou São Paulino, graças a Deus, eu já comemorei muito título lá naquele estádio lá. 3 times diferentes nessa tarde aqui, ó. Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Eu já comemorei 3. Só que na minha trinca, vida, hein, rapaziada? Só na minha vida, 3 mundiais eu já comemorei. Ixi, não vamos falar de mundial, não. Então, agora, eu vou falar pra você, aquele estádio louvando era uma outra coisa. Não é time de futebol, que negócio. E mesmo assim, o Loren falava assim pra mim: se você não puser Bíblia nesse povo, você tem uma janela, ele falou. Porque você despertou Deus despertou. Eu não, nada a ver comigo, mas o Senhor despertou esse negócio aí. Você foi usado por Deus junto com outros aí. Se você não puser Bíblia rápido nesse negócio, você não vai lotar nenhum ginásio daqui a pouco, ele falou. Eu sei disso. Porque e daí ele começou, enfim, a conversa foi rápida. Depois eu voltei lá pra Jocum, lá no Havaí, pra dar uma aula. Ele falou: passa aqui pra gente almoçar. Daí ele começou a explicar a história de avivamento lá na África do Sul, história do avivamento na Inglaterra. Ele começou a falar vários avivamentos e falou assim: olha, a correlação do mover do Espírito com Bíblia. A Bíblia é como se fosse a pista onde o mover do Espírito pode aterrissar. E quanto mais pista você tem, maior a aeronave que vai poder pousar nesse negócio. Então ele falou assim: você tem que falar agora de engajamento bíblico. Desde a tradução até a distribuição. Você tem, tudo, o processo, a esteirinha toda, você tem que falar sobre isso. E às vezes a dificuldade que eu vejo, eu passei 2021 lá com eles, lá do lado do Loren. Durante a pandemia a gente se mudou, a família inteira lá pro Havaí. E a dificuldade que eu via, Vinícius, do jovem entender o Loren. Porque pro cabeça do jovem, assim, não, a gente precisa de mais uma noite de louvor e adoração. Mais um mover. Não, a gente precisa... Não, você precisa entender tradução bíblica. Os caras, mas o que eu vou fazer com tradução bíblica? Entendeu? Mas assim, aquela coisa que ele fala assim, não, vocês precisam se engajar na palavra.